E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e o Conexão dessa semana é a importância da companhia na caminhada. Então, se você está acompanhando a gente pelo seu devocional escrito, dá uma olhada lá no devocional 51, tá incrível, uma temática extremamente importante para você que está tanto na universidade quanto para você que é um cristão de fato. E se você está acompanhando a gente pelo aplicativo, é o mesmo devocional, ele foi liberado essa semana, então acompanhe a gente lá no Devocional 51. Se você está aqui e ainda não conhece nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, a gente tem o aplicativo do Pão Diário Universitários, tanto para iOS quanto para Android, então entra lá, procura e baixa o nosso app. E assim, sério, gente, tem muito conteúdo legal, então não perde não, seja nosso conteúdo aqui do Pão Diário, seja dos nossos parceiros também, da BC2, da ESRIs, do The Bible Project, tem muito conteúdo massa, então não ficar de fora. E se já que você está aqui prestando atenção em tudo isso que eu estou falando e você não segue a gente no Instagram, entra lá e segue a gente, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou acadêmico de psicologia, trabalho aqui no Pão Diário, Universitários. Estou no 9º período de psicologia ali na PUC, pela glória do Senhor, graças a Deus, terminando essa fase da minha vida. Eu fui líder do Dunamis Pockets por 2 anos e meio ali na PUC, então também foi um tempo incrível de estar à frente, né, de um movimento universitário. Fiz parte da rede universitária também, e sou da comunidade Alcance de Curitiba, a qual eu tenho a honra de ter 2 amigos e irmãos aqui para a gente estar batendo esse papo hoje. Vai ser um complô da Alcance esse podcast aqui. Virou quase o Alcance Jovem podcast aqui hoje. Deu uma mudada no cronograma, no layout aqui do Conexão Universitária para o Alcance Jovem Podcast. Mas eu queria que eles se apresentassem. Paola, se apresenta para a gente. Paola, que é uma das escritoras voluntárias aqui do Pão Diário também, já escreveu vários devocionais aqui para a gente, plano de leitura. Paola, se apresenta para a gente, por favor. Eu sou a Paola, tenho 26 anos, eu fiz Química na Universidade Federal e foi um tempo muito maravilhoso na minha vida, apesar de hoje não estar atuando na área, foi um tempo muito importante. Lá eu liderei o Jesus na UFPR, foi um prazer, né, durante 4 anos, servir aquela universidade, servir os meus irmãos, né, e aprender. O quanto eu aprendi. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Então, tive essa honra, né, de participar desse movimento. E, como o João falou, sou da comunidade Alcance, estou lá também servindo, aprendendo, junto com meus irmãos. Top demais. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, Paola. E aí, seu Vitor Salles? E aí, João Reck? Gente, uma curiosidade desse episódio é que o Vitor, ele mora comigo, tá? Então, assim, é um fato bem curioso. E ele está falando Tô do no quarto ao estúdio do lado lado. aqui. Ele está falando ao quarto ao lado. Então, além de morar comigo, de ser meu irmão, de ser meu parceiro, está falando ao quarto ao lado. Então, Vitor, se apresenta aí pra gente, por favor. E aí, gente, como o João falou, eu sou o Vitor Salles, tenho 25 anos, eu fiz biomedicina na Universidade Tuti do Paraná, já faz um tempinho que eu terminei. Também, como a Paula falou, foi um tempo de muito aprendizado. Hoje eu estou atuando na área, só que de uma maneira um pouco diferente. Estou na parte mais comercial de uma empresa, porque eu dou treinamento para os profissionais da saúde. Sou ministro de louvor ali na Alcance, líder de célula também, e divido aí essa humilde residência com o João Reck, meu irmão. É isso aí, mano, é isso aí. Gente, mais uma vez é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente e poder ouvi-los aqui é com certeza um prazer. Gente, vamos para a nossa temática então? Conexão Universitária, a importância da companhia na caminhada. Gente, esse tema é muito importante. Falo de alguém que já tentou andar sozinho e não deu certo. Então, assim, eu tenho
noção do quão importante esse tema é. E vamos para a nossa primeira pergunta, que por mais que a gente saiba, né, que o reino de Deus como um todo, ele é sobre pessoas, né? Não tem como, né, como separar. Até Jesus, quando foi falar, né, dos dois maiores mandamentos, ama o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com tudo que você tem, e o segundo, ama o próximo como você ama a si mesmo. Então, assim, não tem como dissociar, né, esse amor a Deus do amor às pessoas. Então, da mesma forma, a gente sabe que tudo que Deus escolhe fazer na Terra hoje é através das pessoas, é através da sua igreja. Então, dessa mesma forma, não tem como a gente dissociar as duas coisas, não tem como. E eu queria começar perguntando, Paola, por que então ainda existem pessoas que escolhem trilhar a jornada cristã de forma isolada? Por que você acha? Eu acredito muito naquilo que a palavra de Deus diz sobre isso. E talvez seja um versículo um pouco durinho da gente engolir, mas é uma verdade, né? Que lá em Provérbios 18:1, muito conhecido por nós, diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses, né? E até o versículo continua. E rejeita todo bom senso, né? Insurge contra a sabedoria, outras versões vão dizer. Então, tá muito ligado ao nosso ego, ao nosso egoísmo, né? Tem uma raiz lá dentro. Então, se hoje nós decidimos nos isolar, a avaliação deve ser, né? O que eu tô fazendo? Né? O que tem dentro do meu coração? Por que eu tô agindo dessa forma? Então, tá muito ligado ao pensar em si, até às vezes por trauma, porque andar com gente fere, né? O amor, ele é assim. Nós, quando nos colocamos num relacionamento de amizade, até conjugal, a gente vai passar por situações que vão nos afligir, né? Até a própria palavra diz que como ferro afia o ferro. Então, hoje, para responder essa pergunta, eu diria que está muito ligado ao nosso ego, né? E até a essa falta de amor, porque lá em 1 Coríntios 13, quando, né, tem aquela descrição sobre o que o amor é, tem uma parte que diz que o amor, ele não é orgulhoso, o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então, quando nós nos isolamos, nós estamos buscando os nossos próprios interesses e pode ser até uma maneira de se proteger, né? Tipo, não, mas eu vou me proteger porque dói muito. Às vezes precisa doer, né? Pra gente poder até em novos níveis, até mesmo com Deus, porque como ferro afia o ferro. Então, nós precisamos, nós irmãos, nós precisamos deles para trabalhar no nosso coração, né? Então, eu gosto muito de pensar assim, se eu estou num momento onde eu não quero me submeter a um relacionamento, eu fico olhando lá para dentro de mim. Por que será que eu estou sentindo assim, me sentindo assim? Será que eu estou amando de verdade? Será que eu não estou pensando apenas nos meus interesses e não naquilo que o Senhor quer fazer através das pessoas na minha vida? Então, eu sempre sondo muito o meu interior e peço para o Senhor, Senhor, me mostra isso aí que está escondido no meu coração, que tem tudo a ver com o meu ego, e para que eu conserte, né? Para que eu me arrependa e viva com os meus irmãos. Então, Uau, muito bom isso que você falou, Paola. E aí, Vitor, por que as pessoas ainda decidem caminhar sozinhas? Conta pra gente aí. Cara, eu acho que tudo isso, além de tudo isso que a Paola falou, é um lugar de conforto, querendo ou não. Porque quando a gente tá com outras pessoas, a gente tem que se submeter a um relacionamento, né? É normal, às vezes a gente acho que idealiza uma coisa muito perfeita na igreja. Muita gente usa, né? Tipo, mas na igreja não deveria ser assim. Realmente, não deveria ser assim, né? Muitas pessoas machucadas, assim, com a igreja, no sentido de estar machucada com as pessoas. Realmente não deveria ser assim, mas a gente se esquece que nós somos humanos e quem deve começar a agir de uma forma diferente somos nós mesmos.
Então, tem o coração. Acredito que também tem muito sobre o coração, né? A parte do orgulho que a Paula falou. Tem muito sobre isso, de estar ali, vai enrijecendo o coração, o orgulho vai tomando conta, a pessoa começa a ficar cega, a não ver, a só ver defeito, a não amar a igreja, as pessoas, por causa de uma ferida que às vezes está aberta no seu coração e, e que a pessoa não consegue ver que o confronto, às vezes, né, pode ter passado por algum confronto, é o que vai fazer ela crescer, né? Como a Paula citou ali, como ferro afia o ferro, é isso que vai fazer ela crescer. E hoje em dia é difícil, porque no tempo que a gente está, falar de confronto é um pouco, sai um pouco do nosso normal, digamos assim, né? Do mundo normal que tá hoje em dia. Então, você debater algo ou você confrontar uma ideia, claro que sempre em amor, a gente sabe, a gente vive isso na nossa comunidade, então a gente sabe que tudo é sempre feito com amor. Por causa disso também, a gente não quer machucar as pessoas, mas a gente quer crescer juntos, a gente quer construir algo juntos. E às vezes acredito que até por falta de algum direcionamento claro de certas pessoas dentro da igreja, acaba machucando algumas pessoas e elas, né, acabam tendo uma imaturidade de não conseguir olhar para Jesus e não só olhar para Jesus e não conseguir ficar ali naquele ambiente que ela se sente talvez pressionada ou sei lá, por causa de do sistema e tudo mais. Eu acredito que é difícil hoje a gente definir um fator porque as pessoas escolhem ficar fora da comunidade ou algo assim, mas eu acredito que muito é o seu próprio orgulho, como a Paula falou, e que ali ela é uma pessoa confortável, ela não tem confronto, não tem, do mesmo modo também não tem amor, tipo, ela tá ali e ela vai ficar ali porque ali tá bom, as ideias dela são boas, tipo assim, ela tá ali no mundo dela, entendeu? Para ela não serve mais uma vida em comunidade, que não é o que a Bíblia nos deixa claro, né? Que deve ser. Sim. Não, mano, muito bom. Enquanto vocês estavam falando, né, eu lembrei daquele versículo de Hebreus que diz assim que o pai discipula o filho que ama, né? Então, assim, o discipular, o pai disciplina, né, o filho que ama, perdão. Fala a respeito desse cuidado, tipo assim, me deixa te proteger para que você não venha se ferir mais. Só que assim, pra gente andar sozinho, a gente não precisa ir muito longe, não. Porque, cara, é só a gente falar de pecado. Quantas vezes a gente pecou e já nos afastamos de Deus? A primeira reação, Total. né? É a primeira reação, né? Tipo, não, deixa eu andar sozinho aqui, Deus. Não, deixa eu andar sozinho aqui, deixa que eu resolva essa situação, deixa que eu me viro aqui. E eu lembro que há um tempo atrás, eu peguei Covid 2 vezes, né? Aí quase achei que tinha pegado a terceira vez esse mês. Misericórdia. Não, daí ia ser para acabar, Aí pedir música no Fantástico não dá. Mas aí na primeira vez que eu peguei em 2021, eu percebi o quanto meu coração estava falho. Porque eu peguei Covid e assim, eu fiquei apreensivo e eu me fechei. E eu me fechei até mesmo para o Senhor. Em que aí, um certo dia, assim, no meio do meu período de isolamento, o Espírito Santo me disse assim, por que você está fugindo de mim? E eu falei, não tô? Daí, você tá? Eu falei, tô. Por que isso? Porque parecia que eu falava assim, não, Deus, deixa que isso aqui eu resolvo.
sabe? Deixa que isso aqui é um problema meu, o senhor não precisa, tipo, essa pequena coisa que tipo, é importante, tipo, não, o senhor não precisa se esquentar com isso, mas na verdade eu tava, tipo, encobrindo uma insegurança minha e não tava deixando Deus tratar aquilo, sabe? Então, assim, quantas vezes um pequeno pecado também faz com que a gente se afaste de Deus e fale assim, não, vou andar sozinho. Daí vem tudo isso que vocês falaram, vem a busca dos próprios interesses, porque daí quem quer continuar pecando vai continuar sozinho, né? Ele não vai. Eu, quando já fiz isso, falei, não, todos os meus amigos que me lembram do Senhor, eu não vou querer estar perto. Porque Estão eles vão me muito lembrar. santos. Não, ou Nossa. vão me lembrar daquilo que eu vivia antes. E Sim. que eu sei que é a verdade. Uhum. Então, e ao mesmo tempo, vão querer me tirar desse meu conforto momentâneo. De não, eu tô aqui, tô tranquilo. Então, nesse sentido, eu queria perguntar, e aí, Vitor, você já teve algum momento que você escolheu caminhar sozinho? E se sim, qual que foi o resultado disso? Sim. Cara, com certeza isso que você falou é realmente sobre o pecado, né? Ele, a gente se afasta totalmente e, consequentemente, a gente se afasta das pessoas e às vezes a gente Total. está vivendo uma vida de pecado e a gente não quer ouvir o que o nosso amigo tem para dizer ou até mesmo no âmbito familiar, nosso Uhum. irmão mesmo de sangue ou nossa mãe, às vezes a gente acaba não ouvindo. Mas é muito engraçado essa parada de não querer ouvir, como o pecado nos cega de você não querer ouvir o seu amigo que às vezes já passou pela mesma situação ou tá ali tentando te ajudar, consegue enxergar, tá conseguindo ver o que tá acontecendo e você ali não tá conseguindo ver. Eu passei por um tempo de andar sozinho logo quando eu tava trocando de igreja, assim. Eu tava um pouco machucado, assim, em questão das pessoas mesmo, e, e tentando não sair da instituição igreja, por mais que eu não queria ter esse vínculo, né? Eu não queria mais ter esse vínculo, mas eu queria ser igreja dentro de casa, e não só dentro de casa, mas, tipo assim, eu queria ter o meu grupo só. Uhum. E isso também era um egoísmo, porque eu não queria ter relacionamento com pessoas diferentes que Uhum. eu. E eu passei por um momento antes de ir para alcance, um momento assim. Foi um momento também que eu aprendi muito, que Deus tratou muito do meu coração, só que eu achei que as coisas iam funcionar do jeito que eu queria, sem ter alguém ali, por exemplo, me discipulando ou ter alguém acima de mim. Uhum. Eu não tinha essa visão de discipulado ou seria de discipulado mesmo, né? Porque eu tinha uma visão só do pastor lá e tal, e eu aqui já tô abençoado, tipo, eu não preciso de ninguém mais para fazer alguma coisa. E hoje é totalmente o contrário, Uhum. tipo assim, eu vejo que eu preciso muito deles e da minha liderança e de estar ali envolvido na igreja, mas foi uma época também que foi rápida, assim, foi uma época rápida, porque eu até, na época, comecei um projeto em casa, tipo assim, eu tinha uma palavra de Deus de fazer algo, como se fosse uma célula com amigos meus e tal, um projeto bem evangelístico, assim, de resgatar pessoas, só que eu tava no momento desigrejado, digamos assim, porque eu tava numa transição de igreja, não tinha... Só que eu comecei a fazer e tal, tiveram frutos? Tiveram. Permaneceram? Aí eu Uhum. já não posso dizer. E eu achava, tipo assim, eu até começou a aparecer pessoas do meu lado, que eu já tinha um convívio antes, só que não passavam sempre a mão na minha cabeça, digamos assim. Não tinha a parte do confronto que eu falei anteriormente. Porque eram pessoas que já me conheciam minha vida e tudo mais, meu testemunho, tipo assim,
apoiaram no sentido de, é de Deus, entendeu? Tipo assim, Deus realmente quer isso e tal, por me conhecerem. E foi passando, tipo assim, eu fui vendo que não tava gerando algo frutífero, realmente. Por mais cara, quando a gente estava ali, Deus fazia, Deus estava ali, sabe? Só que eu não tinha. Eu não estava resolvido nem com a minha própria vida nesse sentido, entendeu? De comunidade, nem só de comunidade, mas, tipo, como que eu estava alimentando as pessoas, né? Sendo que eu não estava sendo alimentado também. E a Bíblia é muito clara que quando nos fala que a gente aprende ouvindo a palavra, né? A palavra vem pelo ouvir e tudo mais. E eu não estava ouvindo, eu estava, talvez, sei lá, no máximo no YouTube, porque eu não estava eu não estava, tipo assim, desviado, fora do caminho de Deus, mas eu estava com o coração no lugar errado. Eu estava com uma boa intenção, mas tipo assim, os fins não justificam os meios, sabe? E eu passei por esse momento, assim, e logo depois eu conheci Alcance e tudo mais, e daí fui crescendo em sabedoria também em relação a essa questão de comunidade, da importância de você estar com alguém do seu lado que não só te ajuda nos momentos bons, mas nos ruins. E hoje eu vejo, e isso é muito engraçado, porque hoje eu vejo, às vezes a gente leva o discipulado para coisas só ruins, para momentos só ruins da nossa vida. E não, cara, o discipulado tá em todo momento, tá nos momentos bons, nos momentos felizes. E hoje eu dou muito valor para isso também, não só para os momentos ruins, porque nos momentos ruins eu sei que eu já tenho alguém para contar, graças a Deus. Mas, cara, e nos momentos bons? Tipo, quem vai comemorar com você? Quem vai ficar feliz pelas suas conquistas, né? E, cara, eu vivi isso muito com o João também, tipo, né? A gente compartilha da vida aqui e, cara, a gente vibra um pelo outro e, graças a Deus, a gente pode ter essa troca e tudo mais. E, cara, eu acredito que Deus não desperdiçou esse momento na minha vida, porque a partir dessa minha experiência, eu já pude ajudar outras pessoas que passaram, né, por isso e tal. E claro que nunca vai ser. Às vezes eu fico pensando, né? Eu fico, Deus, eu preciso de uma resposta para essa pessoa em relação à igreja, de querer defender a igreja, sabe? Não sei se vocês já passaram por isso. Mas às vezes a gente quer defender a igreja, sabe? E ultimamente eu tenho assim, pensado muito no zelo pela casa de Deus. Eu tenho isso muito forte no meu coração. O zelo pela sua casa tem me consumido, sabe? E eu acredito que é isso que as pessoas têm perdido hoje em dia, que às vezes a gente tem que resgatar. Porque, cara, a gente tem que amar a noiva de Jesus, a gente tem que amar as pessoas. No meu trabalho é com pessoas. Essa semana até a gente estava em um treinamento e falando sobre propósito lá, né? E, cara, o meu propósito é atingir as pessoas, é amar as pessoas, influenciar as pessoas, trazendo para um contexto nosso, né? É servir as pessoas. Sim. E tudo isso, né? Entra na parte também da gente se dispor, da gente dar, né? Amar o nosso próximo, e sem olhar e tudo mais. Amém, mano, amém. Que Falei massa. demais, né? Falou demais. Toma uma aguinha. E aí, Paola, você já teve um momento que você escolheu caminhar sozinha e como que foi isso para você? Conta pra gente. Antes até de responder essa pergunta, só complementando isso que o Vitor trouxe sobre confronto, de estar em comunidade e ser confrontado, um dos significados de egoísmo é um amor exagerado pelos próprios interesses. Então, toda vez que eu sou confrontada em um pensamento e não aceito e fujo, é esse amor exagerado por si.
né? De que ninguém pode ter um ponto diferente ou de que ninguém pode confrontar aquilo que eu sinto, porque na verdade eu que sou o centro, né? E essa satisfação, esse prazer em ser o centro é o orgulho. Então, toda vez que a gente é confrontado e dói e a gente rejeita aquilo, às vezes a gente precisa pensar, né? Será que, né, eu estou pensando só nos meus interesses? É claro que a gente também não vai sair pedindo opinião de todo mundo sobre, assim, aquelas pessoas pontuais na nossa vida, que são importantes, que se estabelecer na nossa vida como autoridade, né, como amizade, e colocar tudo à luz da palavra, né? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer, né? E tem uma frase de um livro que eu gosto muito, que é Ego Transformado, do Timothy Keller, que diz assim: incrível. A humildade do evangelho mata a necessidade de pensar em mim. Então, toda vez que eu tô mergulhado na palavra, que eu tô ali, eu vejo que o Senhor fazia, né, pelas pessoas, isso constrange, tipo, eu não posso, né, estar nesse lugar. Então, é uma reflexão que nos impulsiona a viver o propósito de Deus, né? A realmente, contra a nossa natureza, nos despir dessa velha natureza, né? Que não aceita o confronto, não aceita opiniões e amizade. E sobre a pergunta, né, respondendo se já quis me isolar, eu, como aquele temperamento mais melancólico, muitas vezes eu já quis me isolar. Tipo, gente, que preguiça, né? Gente, tal. E eu acho que eu queria trazer um exemplo até de que o João comentou sobre se isolar de Deus. Porque eu tive uma experiência muito forte nesse sentido, porque eu sou uma pessoa que era, em nome de Jesus, que toda vez que falhava, errava, tanto diretamente com Deus ou com pessoas, me isolava do próprio Deus. E, na verdade, tem duas experiências que eu quero compartilhar. Então, uma é essa, que eu me isolo do próprio Deus, né? Então, de não conseguir se chegar, a vergonha, a culpa, e também aquele orgulho, né, ali mascarado de não chegar na presença de Deus. E um dia eu tava assim, muito chateada, triste comigo mesma, não conseguindo orar, não conseguindo me colocar diante de Deus. E eu sentei com o Pedro, olha a importância de gente na nossa vida. E Pedro é meu esposo, né? E eu falei: Pê, eu não tô conseguindo orar, eu não tô conseguindo me colocar diante de Deus, tá difícil para mim. Eu precisei, nesse passo, quebrar o meu orgulho e falar pro meu irmão, né? Eu não tô conseguindo me chegar diante de Deus, eu tô com esse pecado, eu tô me sentindo assim, eu falhei nisso aqui. E daí ele sentou do meu lado no sofá e falou assim: começa a orar agora, então você vai orar agora. Ele ali do meu lado, tipo, você não vai sair desse sofá enquanto você não começar a orar e entregar diante de Deus isso aí que você tá sentindo. E aí eu comecei a orar, né? Sabe aquela oração que você empurrada, meio? Eu saí correndo. Eu comecei a orar, colocando diante de Deus aquilo que eu tinha feito, né? Aquilo que eu tinha falhado. E quem conhece a doçura do Espírito, quando ele nos corrige, é muito bom, né? E eu só tive aquela sensação, aquele contato doce do Espírito me falando: eu já te perdoei disso, mas tem outro pecado aí que eu preciso te mostrar. Você não acredita que eu posso te transformar nas suas falhas. E aí você se esconde, porque você não crê. Você está dizendo que eu sou mentiroso. Porque com as suas atitudes, a sua atitude de se isolar de mim, está declarando assim: eu não acredito que o Senhor pode me transformar. Eu não acredito que você pode mexer, sabe? E me fazer alguém como o Senhor. E, gente, aquilo me quebrou de um jeito. Eu comecei a achar, tipo, nossa, confessei um pecado, agora já vou ter que confessar outro aqui, de que eu não creio no Senhor. Problema de incredulidade no meu coração, de não crer que o Senhor não é poderoso o suficiente. Eu lembro que o Espírito falou assim, que eu não sou poderoso o suficiente para te transformar, para te livrar disso aí. E naquele momento, gente, assim, foi transformador na minha vida aquilo que o Espírito trouxe, sabe? E tudo começou com o irmão do meu lado, né? Com o meu esposo. Então, desde aquele dia, eu aprendi, sabe, a não fazer mais isso. Eu não tô 100% nisso, eu confesso para vocês. Mas eu sempre lembro dessa experiência. E toda vez que eu falho, né? Tanto com gente, tanto com o próprio Deus, aquilo que
eu ainda preciso aprender, eu busco o Senhor, sabe? Senhor, olha isso aqui, exponho o meu coração diante dele e para os meus irmãos, né? E outra experiência sobre essa importância de pessoas, bem no comecinho, quando eu entrei no Alcance, eu via todo mundo servindo o voluntariado e eu pensava, nossa, que pessoal incrível. Eu via todo mundo como perfeito, igual acho que o Vitor comentou, né? Sobre, são mais santos, tipo aquele confronto de são melhores que eu. Eu via e eu ficava, assim, parecia que, sabe, todo mundo perfeitinho, assim, servindo lindamente. E eu comecei a ter aquele sentimento errado de, não vou me dar bem aqui, porque acho que eu não estou nesse nível aí, né? Acho que eles são melhores e parece que eles são melhores que eu em tudo. Olha que pensamento horrível, né? E eu, boba que sou, fui conversar com a pastora, olha só. E falar toda, tipo, inocente, assim, pastora, né? Olha, eles parecem... Eu tenho a sensação de que todo mundo é melhor que eu aqui, e não sei se eu vou conseguir ser... Olha, gente, pelo amor de Deus. Servir, é até esquisito falar sobre isso. E aí a pastora, com toda a doçura do universo, olhou nos meus olhos e falou, e se eles forem melhores que você? Pode ser que eles sejam mesmo e vão te ensinar a ser, né, a servir. Gente, eu não tinha mais o que falar, porque eu tava querendo que ela falasse, não, você é boa à altura, sabe? Não, você também é boa, nossa, você é excelente, você vai aqui a transformar esse lugar. E não, ela falou assim, realmente, eles podem ser melhores que você, né? Pega essa oportunidade para aprender com seus irmãos. E foi assim que eu entrei no voluntariado da Alcance. Foi com essa experiência que eu precisei ouvir isso, gente, porque eu tava pensando que, não sei, que eu era rainha da cocada. Então, essa experiência me ajudou muito, assim, essa importância de estar com meus irmãos e de não se isolar, né? Sim. Tem momentos de reflexão, né, onde a gente passa por um momento, não, preciso pensar nisso aqui, mas são casos pontuais, né, eu preciso aqui estar em oração com o Senhor no meu quarto, eu preciso desse momento, mas sempre se expor, colocar o coração em relacionamentos que vão produzir em nós, sabe, vão nos afiar, como a gente já tem dito muito. Então, essas experiências aí que eu queria compartilhar. Não, muito bom mesmo. E trazendo um pouco para esse lado, né, você até falou de relacionamento conjugal, eu estou noivo pela glória de Deus, então isso é muito bom também, estou me preparando para esse momento, e você trazendo essa experiência junto com o Pedro, mostra para a gente que o relacionamento mais íntimo que você tem com alguém, que é com o seu cônjuge, você precisa também expor. Se você não se expor nem com ele, você vai se expor com quem? Primeiro, se você não se expor com Deus, depois com o seu cônjuge, você vai se expor com quem? Né? E eu tô lendo um livro também do Tim Keller sobre casamento, né? Que é o significado do casamento, que é sensacional. E ele fala sobre que o casamento em si, ele é um reflexo da nossa entrega de amor a Deus, porque da mesma forma como Deus se entregou por nós nos entregamos ao Senhor, nós nos entregamos, né, aos nossos cônjuges, no sentido de, olha, nós deixamos de lado os próprios interesses. A nossa vida, ela muda o foco completamente. E o quão difícil é nós nos deixarmos de lado, porque hoje o que o mundo diz, né? Não, você está no centro. Não, se aquilo não está te fazendo bem, não, deixa aí, deixa para lá, né? A maior causa dos divórcios hoje é porque, eu não estou me sentindo feliz, né? Eu não estou me sentindo satisfeito no meu relacionamento. E eu não estou dizendo aqui, não estou dando uma liberação, né, para a galera. Não, se você está vivendo uma situação abusiva, você deve, de fato, permanecer ali e tal. São casos e casos, né? A gente não está aqui para discutir isso, mas é o quanto os relacionamentos, eles se tornaram volúveis, assim, né? Tipo, cara, por causa de uma simples intriga, por causa de uma simples discordância, os relacionamentos se vão. Então, assim, isso a gente está falando de relacionamentos amorosos, mas isso, quando a gente traz para relacionamento de igreja, quando a gente traz para relacionamento de amizade, cara, a gente vive um momento de polarização política absurda, que muita gente não consegue conversar com quem diverge de uma opinião política. Então a gente olha para tudo isso e fala assim,
meu Deus, para onde a gente está indo, né? Então, assim, eu vejo que a maturidade, ela vem junto com a humildade, que foi isso que vocês falaram sobre a humildade Sim. em si. Por quê? Porque você ser humilde ao ponto de falar assim, cara, eu não concordo com essa pessoa, mas eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Sabe? Eu quero ouvir o ponto de vista dela, eu não quero ficar cego nos meus próprios interesses. E nesse sentido, né, de caminhar sozinho, já aconteceu comigo uma época que eu falava assim, cara, eu só vou andar perto de gente que tenha o mesmo pensamento que eu. Porque, olha, assim, não dá, não tá dando Não dá. mais, não tá dando mais, Ele é e superior, pessoal. Ele é superior. eu sou o cara, não, eu não vou estar andando com gente que pensa diferente de mim. E assim, Deus foi colocando uma pessoa no meu caminho, que é um amigo em comum meu e do Vitor, que, assim, ele tinha os gostos completamente diferentes dos meus, assim, não tinha nada a ver comigo, e eu, cara, tipo assim, eu digo que eu até me esforcei para não dar certo essa amizade, porque assim, sabe aquela coisa assim que é completamente diferente? Tipo assim, eu era o cara que andava de skate, ele era o cara nerd que ficava em casa jogando videogame, então, tipo assim, opostos. Aí, tipo, interesses e tudo mais, só que o foco principal sempre foi Jesus. Então, nesse sentido, eu aprendi a me relacionar com uma pessoa diferente de mim, em que não somente eu entendi depois o quanto eu precisava dela na minha vida, o quanto ela precisava de mim na vida dela. Então, assim, é essa maturidade que eu digo que vem com a humildade, né? Da gente quebrar o nosso ego, o nosso orgulho, e dizer assim, Deus, que o Senhor coloque pessoas que eu preciso que estejam na minha vida nesse momento, porque isso sempre foi uma oração que eu fiz. Eu falei, Deus, por mais que eu seja difícil de lidar, e todos nós somos difíceis de lidar, Deus, coloca pessoas perto de mim que vão facilitar os processos para mim. Não para eu chegar onde eu quero, mas para que o Senhor forme em mim aquilo que o Senhor quer formar, sabe? Então, muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, não, essa pessoa tem, tipo, ela tem o que eu preciso, né? Daí você vai querer ir atrás dela. Aí para, tipo, colher daquilo que ela tá plantando. Mas muitas vezes vai ser uma pessoa aleatória que você não conhece, que você, tipo, e a pessoa tá lá completa para te dar aquilo que realmente você precisa naquele tempo. E isso traz a importância do congregar, né, de você estar em uma comunidade saudável. A gente sabe que muita gente já viveu situações abusivas dentro de algumas igrejas, e a gente já falou aqui em outros episódios a respeito de assuntos voltados para isso, mas ao mesmo tempo, Deus ainda ama a sua igreja. Deus ainda acredita na sua igreja, né? E aqui virou até um podcast unânime, né? Como a gente tinha falado, né? Porque todos nós aqui estamos em uma posição de falar da nossa própria igreja. Mas mesmo que o pessoal que está ouvindo seja de outra igreja, você tem uma outra doutrina, você tem. De qualquer forma, nós precisamos acreditar naquilo que Deus acredita. Né? E se ele escolheu, talvez, né, Deus não pegou e não falou assim, não, vai ser só a Alcance Curitiba, vai ser só a igreja X ou Y. Não, Deus não fez isso para escolher uma igreja, para ser ter a visão correta a respeito daquilo que ele quer, porque todos nós somos igreja, mas a importância do congregar e fazer parte é o que vai mexer no nosso caráter, é o que vai matar o nosso eu todos os dias, porque senão a gente vai se isolar. Então, eu queria perguntar, e aí, Vitor, você nessa caminhada toda, depois de ter transicionado para esse momento, que você estava desigrejado, querendo fazer algo com as próprias mãos, e hoje estando em uma igreja saudável, qual que foi a importância do congregar que você percebeu? Cara, eu ia falar justamente isso. Eu já falei para você várias vezes também. Eu não imagino hoje a minha vida ministerial, particular, profissional, sei, tudo, minha vida por completo, sem a igreja, cara. E principalmente falando de ministério, cara, eu não consigo me desvincular total da igreja, de tanta importância que eu vejo da igreja na minha vida. Porque, cara, é um amor que Deus colocou no meu coração com a igreja, sabe? Igual como você falou, da gente estar interessado.
no que Jesus está interessado e que Jesus ama a igreja. Então, cara, a gente tem que amar a igreja. Deus não vai fazer nada nos próximos dias sem a igreja dele. E não falando, né, só de um local ali, de uma tal igreja, mas da igreja de Jesus na terra mesmo. Não tem como. Então hoje eu não me imagino fazendo, por exemplo, ministrando louvor ou cantando avulsamente, assim, sem ter o respaldo da igreja, sabe? Sem estar caminhando com a igreja também. Porque a agenda de Deus é sobre a igreja, nos fins dos dias, sabe? E é muito interessante que lá em Atos 2:44, se não me engano, fala que os apóstolos estavam juntos e com o mesmo objetivo, eles tinham algo em comum. Sim. Né? Então, não é só sobre o poder, quando vem em Atos 2. É sobre estar juntos, reunidos, e com o mesmo pensamento em comum. Então, hoje, a igreja tem essa total importância na minha vida. Além do congregar também, de ir ao templo, né? Que isso tá muito explícito também ali em Atos 2:46, logo depois ali do 44, que falam que os primeiros discípulos eles iam no templo dia após dia, além das suas casas. Também eu acredito muito na importância das células, dos grupos menores, que faz com que você estreite esse relacionamento com o seu irmão, com o seu próximo. A gente sabe que isso, né, em igrejas grandes acontece muito, né, as células, só que às vezes acontece por um protocolo, às vezes eu vejo isso, e cara, não é um protocolo, mano. Não é uma obrigação, né? Não é uma obrigação, é uma parada que você tem que ter prazer nisso, porque a gente tá se reunindo em casa a gente tem um bem comum e a gente tá ali junto para louvar Jesus e para ter um relacionamento de comunhão, ter tempo de mesa. Quão importante a gente fala sobre o tempo de mesa, que é olhar um no outro, ter essa mesma visão, a gente se coloca no mesmo nível da outra pessoa. Cara, isso mudou minha vida total sobre igreja, sobre entender o que é caminhar junto. Por isso que a gente fala tanto. Eu falo muito isso sobre caminhar junto, quão importante não só de ter ali as obrigações, vou fazer um discipulado tal dia, tal. Não, eu quero uma amizade com você, eu quero conhecer a sua vida, eu quero realmente construir algo junto, sabe? E isso é muito importante hoje para mim. Muito, muito bom, mano. Muito bom mesmo. E aí, Paola, relacionando tudo isso, qual que é essa importância da gente congregar? O Vitor citou muito bem, né? Atos 2 ali descreve como os discípulos se comportavam, como que aquelas pessoas se comportavam, e o versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partilho do pão, nas orações, né? Nas orações. Então eles perseveravam na comunhão. Se a gente precisa perseverar, é porque a gente precisa perseverar, né? Sim. Porque não é algo... se a gente pensar no nosso conforto, igual o Vitor comentou anteriormente, a gente não vai perseverar nisso, não, né? Porque é um desafio. Mas, pegando o exemplo do que eles faziam, né? Do que o Senhor ensinou, eles perseveravam na comunhão, né? Sim. E também tem outro versículo que eu até deixei aqui, que eu gosto muito, que é o Salmo 133, que também é um clássico, né? Que a gente ouve muito, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, quando a gente está no meio da comunidade, né, com algo em comum, como o Vitor falou, o Senhor ordena a bênção, vida, sabe? A gente vive, sabe? Quando a gente se percebe, às vezes, isolado, ou quando a gente percebe alguém isolado, a gente percebe essa falta de vida, sabe? Porque é tão desgastante viver para si.
é tão... Porque você acaba não crescendo, você não aprende consigo mesmo. Quando você é a sua própria referência, para onde crescer, né? Então, na comunhão, viver em comunidade, apesar dos pensamentos diferentes sobre as outras coisas, a gente tem algo em comum, que é o Senhor, né? A palavra diz que nós temos um tesouro em vaso de barro, né? Nós somos vaso de barro, cada um, né? Todo mundo, vaso de barro, mas tem esse tesouro em comum. Cada um tem o seu jeitinho, cada vaso é diferente ali, cada um tem sua opinião sobre X assunto, mas uma coisa a gente tem em comum, né? Que é o nosso amor pelo Senhor, que é adorar o Senhor. Então, só na comunhão, é só estando junto em comunidade que eu posso aprender até a amar o Senhor. Foi no Jesus na UFPR que eu aprendi a amar Jesus. Porque apesar de já ter crescido, né, no ambiente cristão, tinha muita coisa que eu não sabia. Hoje também não sei de muita coisa. Mas lá atrás, gente, eu via pessoas diferentes e eu ficava tipo, uau, eu quero amar Jesus assim. Muitas das minhas orações foi tipo, Senhor, eu quero orar igual tal pessoa. Porque eu via isso, me espelhava, né, nisso, e foi só estando em comunidade. Sim. E muitas vezes é mais fácil a gente pensar e querer, eu queria estar numa comunidade, e hoje existe isso, que tem o mesmo pensamento político, por exemplo. Existe comunidades cristãs, só com o mesmo pensamento. Beleza, tem uma pessoa, mas o que demais, né? A gente pode aprender. Por que é tão difícil viver com uma opinião diferente, né? Por quê? Porque isso atinge aqui dentro. A gente precisa aprender mesmo a viver em comunidade independente de opinião e saber ouvir, né? Como o Vitor falou. E mesmo que não concorde com X opinião, que não tenha a ver, por exemplo, com princípios bíblicos, né? Porque princípio é imutável, o princípio está ali na palavra. A gente precisa concordar com isso, né? Porque é a palavra de Deus. Agora, opiniões, enfim, outras coisas, a gente precisa aprender a ouvir e falar, nossa, irmão, massa essa opinião. Eu tenho esse ponto, o que você acha? E sempre se complementar. E isso é um desafio. E a gente pode encontrar isso em comunidade, né? Então, a importância é vida, é viver. Sim. E como o Vitor falou, o Senhor, ele vem buscar a igreja, o Senhor, ele vai encontrar a noiva dele, sabe? E a gente está crescendo junto como igreja para se tornar uma noiva madura, né? Para ele encontrar essa noiva. E a gente só vai amadurecer como igreja se a gente viver igreja, se a gente viver em comunidade, juntos, sabe? Crescendo, um puxando o outro, um crescendo com o outro. Acho que esse pensamento de divisão, ele não traz maturidade, porque eu vou querer só me isolar das pessoas que pensam diferente de mim e não vou crescer, sabe? Mesmo tendo opiniões diferentes. Então, tem várias pequenas importâncias, né? Mas talvez no geralzão, assim como a gente está falando, é de vida, de maturidade, de adorar o Senhor, né? Que é o nosso amor, nosso objetivo, e ele vai nos buscar, em pensar que o Senhor morreu por todos nós. Sim, sabe? Não, perfeito. Morreu por aquele que tem opinião diferente de você, por aquele que te confronta, né? Ele salvou, ele ama aquela pessoa, então quem somos nós, né? Sim. Para viver isolado. Ótimo. Não, muito bom, gente, o que vocês trouxeram. E eu vou fazer um breve adendozinho, porque vocês comentando sobre tudo isso, né, da importância do estar ali, né, partilhavam o pão, oravam juntos, né, ali do texto de Atos. A gente precisa lembrar de outra coisa também, que é a porção profética, eu acredito, sabe? Porque você está congregando em algum lugar, diz respeito àquilo que você está recebendo também de uma porção da parte de Deus, como comunidade. Porque é aí que eu vi uma grande diferença entre você receber sozinho e você receber em comunidade. Porque você recebendo em comunidade, você está fazendo parte de um todo daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo, exato. Você pode receber sim sozinho. E você vai receber. Quem sabe Deus destrave seu chamado, Deus faça algo por você. E glória a Deus por isso. Só que é insustentável.
quando você olha a longo prazo, é insustentável. Isso que é aquilo que o Vitor falou, né? Se ele começou algo lá sozinho, será que esses frutos permaneceram, né? Aham. Será que eles criaram uma base sólida, né? Criaram raízes? Mas quando a gente olha de porção profética, né? De você estar em um lugar, você concorda, você nunca vai conseguir concordar com 100% daquilo que a liderança concorda e acredita. Mas o importante é você concordar com quase 100%. Para que, assim, você acreditando que Deus derramou sobre eles uma porção e você vai colher dessa porção, assim como a Paola falou, né, sobre o texto de Salmos, né, o quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, que é como o óleo que escorre sobre a cabeça, né, e fala sobre liderança, né, sobre escorrer o óleo sobre a cabeça e depois vai para o resto do corpo. Então, nós colhemos daquilo que os nossos líderes recebem da parte de Deus também. E quantas vezes eu cheguei todo domingo, bonitinho lá no culto, e a palavra de domingo era especificamente para mim. Quantas vezes isso aconteceu? Porque eu sabia que eu tinha que estar ali naquele momento, congregando naquele lugar. Então, isso é uma junção de tudo. É do meu relacionamento com Deus, de saber que é para eu estar naquele lugar. Ao mesmo tempo de Deus se preocupando comigo através da comunidade, para que eu receba algo da parte de Deus através deles. Então, isso tudo faz uma junção perfeita da parte de Deus sobre o congregar, sobre estar fazendo parte de algo. E isso permite com que a gente escolha não estar isolado. E por mais que a gente olhe e veja todos os problemas e todas as dificuldades de estar vivendo, né, em confronto com outras pessoas, né, em confronto de ideias às vezes, mas nos coloca em uma posição humilde de receber aquilo tanto que elas receberam da parte de Deus, quanto da gente pode também entregar para essas pessoas. Então, acho muito lindo tudo isso que a gente está, né, fechando essas lacunas aqui da nossa conversa. E, gente, indo para a nossa última pergunta, uma das palavras mais utilizadas no mundo business hoje, né, é a palavra network. É network para cá, é network para lá. Não, porque eu preciso fazer network. Você vai para um lugar novo, não, eu tenho que fazer network, tenho que conhecer pessoas novas. E por mais que a palavra network em si ela signifique rede, se a gente para pensar a essência do business, da palavra network para o mundo business, ela tem uma essência egoísta, porque é quase como se fosse aquela frase assim, né? O que você pode me oferecer para que eu chegue mais perto dos meus objetivos? Né? Então, essa basicamente é a essência desse network. E quando a gente olha através de uma ótica de Jesus, né? Jesus, pela breve passagem dele aqui nessa terra, ele nos deu um modelo de como nos relacionarmos com as pessoas. E a gente olha para esse network e vê que não está batendo, não, porque Jesus não buscou os próprios interesses. Então, eu queria te perguntar, e aí, Paula, então, como que Jesus estabelecia seus relacionamentos e se ele fosse fazer esse network, como que Jesus faria? Eu imagino que, sendo o Senhor, ele já via o design original da pessoa, né? Então, toda pessoa que ele encontrava e via, né, ele já via o que o Senhor ia fazer na vida dele, né? O que tudo, o propósito chamado dele iria fazer na vida daquela pessoa. Então, o interesse era: eu tenho algo para você que vai mudar a sua vida, sabe? Vem comigo, vamos junto, que foi de servo. A atitude do Senhor foi de servir, né? Os seus irmãos, os seus discípulos, servia a multidão, porque o Senhor curou a galera, né? Então, todas as atitudes que a gente vê em Jesus é uma atitude de servo, né? De estar ali, de lavar os pés. Isso nos ensina muito, né? Isso nos constrange muito. E eu acredito que a gente precisa também ser assim com os nossos irmãos, né? De olhar para os nossos irmãos e não duvidar daquilo que Deus está fazendo na vida deles. Sim. Por mais que a primeira impressão, talvez, ou aquilo que a gente ouve, que acontece isso, nos mostre, tipo, esse irmão aí, sei não, sabe? Não, mano, sabe? O Senhor tem algo para todo mundo, o Senhor tem, né, graça para cada um de nós. Sim. Então, fala muito sobre o nosso coração
sobre o nosso olhar sobre a vida das pessoas, né? De olhar e querer oferecer algo. E não falo no sentido de superioridade, no sentido de eu sei mais do que você, por isso vou te ensinar. É a atitude de servir, que eu possa te servir, meu irmão. Eu tô aqui, né? Vamos caminhar junto, porque eu quero te servir com palavra, eu quero te servir com carona, eu quero te servir, às vezes, financeiramente, quero te servir com um abraço, eu quero te servir com vida, com tempo de qualidade. Então, o Senhor fazia muito isso, né? Tinha tempo com pessoas, comunhão com as pessoas ali, de sentar na mesa, né? Como foi falado também, de conversar. Então, fala muito, realmente, de novo, a respeito do nosso coração e a nossa visão dos nossos irmãos. Acho que a gente tem que pedir muito, Senhor. Eu faço muito essa oração quando chega gente nova na cela, né? O Senhor, qual que é o meu papel na vida dessa pessoa? O que o Senhor quer fazer? Qual que é o destino profético dessa pessoa? Onde o Senhor quer me colocar? Para que eu possa servir da melhor maneira possível, meu irmão. Sabe? Que demais. Então, essa é uma oração que eu sempre faço, sabe? Para também nem atrapalhar o processo. Sim. Vou atrapalhar o processo do meu irmão, achando que estou servindo. Sim. E não é assim, né? Então, que o nosso coração seja assim, né? Como o de Jesus, de realmente servir e não buscar os interesses. Não quer dizer que eu não possa ir até um irmão para aprender. No sentido, por exemplo, quando eu queria começar nessa parte de liderar o louvor, antes de falar, a primeira pessoa que eu falei foi o Vitor. Eu cheguei e falei, Vitor, como é que é? Porque assim, eu já estava sentindo algo, né? Uma direção de Deus nesse sentido, sobre a minha vida. Só que eu não ia só chegar e falar pro Marcelo, né? Que é o pastor do louvor, então já me coloca lá, pastor, né? Porque eu já sei de tudo, já vou chegar arrasando. Vambora. Não. Eu fui falar com o Vitor, primeira pessoa. E o Vitor, ele falou tudo, viu? Deu todas as dicas, falou como é que foi para ele. E ouvir aquilo foi o primeiro passo de encorajamento que eu tive sobre essa área específica da minha vida. Foi conversar com meu irmão, né? Com o Vitor, até te honrando, Vitor. Porque foi muito importante, né? Para minha caminhada. E até hoje, né? O Vitor, na primeira vez também que eu fui cantar, ele me ajudou muito. Isso... Nossa, gente, a importância dos irmãos na nossa vida, né? Então eu fui até o Vitor porque eu sabia que ele podia me ajudar, né? E o que eu puder te servir, Vitor, conta comigo. Obrigado. Então, que demais. Essa é a importância, né? Que demais. Você já me serve muito. Já me serve muito na igreja, Paula. Sempre tá me socorrendo lá também no louvor, me ajudando. E eu honro muito que você carrega também. E, cara, é muito isso, né? Meio que a Paula veio assim com a pergunta: o que você tem para me dar, entendeu? E eu acho que é muito isso. Primeira coisa, né? No dia a dia, Espírito Santo, o que o Senhor tem para fazer aqui hoje no trabalho, sei lá, em qualquer lugar? E a outra coisa é que eu acredito que as pessoas vão vir até a gente perguntando o que você tem para me dar, tá ligado? Sim. E a gente, né, perguntar o que queres que eu te faça. Sim. Então eu acredito muito nisso, no poder que habita dentro de nós, para a gente poder fazer esse networking cristão. Eu não acredito nesse networking de egoísta, interesses, né? Egoísta. Não acredito mesmo. Eu acredito que é totalmente diferente. Não, e quando a gente para pensar, né, eu acho que, primeiro, o que mais me constrange da maneira como Jesus lidava, né, com os seus relacionamentos, foi quando ele lavou os pés dos discípulos, né, isso é escândalo quando a gente para pensar, né, de, cara, Deus lavou os pés. O Deus encarnado veio à Terra e lavou os pés dos discípulos, isso é escândalo quando a gente para pensar. Mas tem uma história que é do Gadareno, né, do endemoniado de Gadareno, que ele... eu olho para aquele contexto todo, né, que Jesus vai até um vilarejo de barco e assim,
olhando todo o resto do contexto ali, a gente não consegue ver uma outra motivação a não ser por aquele cara. Você não consegue ver uma motivação de Jesus indo para aquele lugar por causa, tipo, não, ele ia pregar para uma multidão, ele ia fazer isso, ele ia fazer aquilo. Não, e aí ele só vai lá por causa daquele cara, ele liberta aquele cara, porque ele sabia que aquela uma pessoa, ela iria tocar outras pessoas, sabe? Então, assim, eu fico pensando que pelo fato de Jesus ter, né, focado em uma pessoa, isso me constrange também. Porque quantas vezes a gente olha, tipo assim, não, eu vou focar em quem, tipo, ou vai, tipo, gerar mais resultado, eu vou focar em alguém, eu vou dedicar mais tempo a quem vai fazer algo que, tipo, vai ser positivo para mim. E Jesus foi lá e foi libertar aquele cara. Então, assim, isso me constrange quando a gente olha para o networking de Jesus, porque foi sempre com esse coração de servo, sempre com o coração de se doar, de se entregar. Então, é constrangedor mesmo esse amor do nosso Deus, tanto pela gente e quanto pelos nossos irmãos, quanto por todas as pessoas, né, de se entregar completamente, né, se entregou ao ponto de morrer numa cruz por nós, né, então é constrangedor mesmo. Gente, estou muito feliz com esse bate-papo, foi muito abençoador, tenho certeza que edificou a vida de muita gente, então Amém. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, o sim de vocês a Jesus, principalmente, né, por vocês terem uma relevância para a nossa cidade, para a nossa igreja, aqui para o Pão Diário Universitário, né, de uma forma tão incisiva. A Paola escrevendo, o Vitor acaba tendo esse impacto através da minha própria vida, que você, irmão, me edifica demais, então você, por mais que tenha esse impacto indireto, você tem impacto sim. Então, gente, queria agradecer de coração a presença de vocês terem topado estar aqui. Gente, se você está acompanhando a gente aqui, você ainda não baixou nosso aplicativo, então faz um favor a si mesmo, vai lá na sua App Store, baixa o nosso aplicativo lá, por favor, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Logo, logo, o nosso novo livro do Conexão está saindo também, então fica por dentro que é nesse mês que o livro vai ser lançado, então fica esperto aí para não ficar de fora, não. E, gente, se você está aqui e não nos segue no Instagram ainda, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários. E, querendo ou não, o Instagram é nosso maior meio de comunicação, então é lá onde a gente posta todos os novos conteúdos, novos projetos, tudo que tá vindo a partir daqui do Pão Diário, então fica por dentro aí. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês que estão nos acompanhando também, que Deus abençoe vocês, e até semana que vem, que é o nosso último episódio do Conexão Volume 1, né? Nós teremos o último episódio do Conexão Volume 1, que já entraremos no novo livro, então não perde não, que vai ser irado, tá bom, gente? Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. cada